Mateus capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em lugar pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava frutos, 1 a 100 e 30 por 60. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falar por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, pois ao que tem dá-se e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, e nem entende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque vê, e vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Até o que foi semeado à beira do caminho e o que foi semeado nos lugares pedregosos. Este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo, retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhe: Algum inimigo é quem fez isso? E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis com ela também trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda,
que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que serviram de tropeços, e os que praticam a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalhas de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do céu. Seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem, ao descobrir, o esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanhou toda espécie de peixes. E, quando cheia, puxaram para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe: entendemos. E disse-lhe: por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus, tendo concluído essas parábolas, se retirou dali, e, chegando à sua terra, ensinava ao povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe para que mais vida seja alcançada. E lembrando, leia a Bíblia daí e eu daqui. Amém?